De volta de frente com o animal Edmundo. Edmundo, vou fazer perguntas para o comentarista. Você é um cara que é um comentarista, preciso dessa expertise como comentarista, mas já foi um grande jogador. Você entende o que se passa com o Adriano ou não? Não. Não entendo porque eu gosto muito dele, sabe? Eu tive alguns dramas pessoais muito maiores do que o dele. Eu perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu pai. Sofri o acidente que a gente estava falando no bloco anterior. Mas eu tenho 4 filhos, eu tenho sobrinhos. Você tem 4 filhos de 3 relações diferentes. Isso, Relações foram 2, né, na verdade. Mas eu não entendo, porque ele joga tudo em cima da morte do pai. Depois que o pai morreu, que a vida dele, a cabeça dele desandou. Só que ele tem filhos, ele tem mãe, sabe? Ele tem toda uma carreira. Ele é um cara excepcional como pessoa, que não faz mal a ninguém e acaba fazendo muito mal para ele. Tudo bem, eu tenho 41 anos, ele tem 32, ou 30, não sei. Mas eu estou mais maduro do que ele, entendo um pouco mais as coisas. Mas eu acho que ele devia entender que ele precisa fazer o bem para ele, sabe? E quando o cara, eu falei, eu fiz tudo que ele faz, ou talvez mais, mas eu nunca faltei um treino, nunca cheguei atrasado, nunca faltei uma concentração, muito pelo contrário, sempre gostei de concentrar, porque era ali no dia que eu me organizava, que eu descansava, que eu me alimentava, para poder exercer bem a minha profissão. Então eu escuto de amigos em comum que depois que o pai dele faleceu, ele perdeu o gosto pela profissão e pela vida, que é o pior. E eu acho que ele tem que se conscientizar que ele tem toda uma vida pela frente, que precisa ser vivida com harmonia. Outra vez, o comentarista, técnico de futebol ganha jogo ou perde jogo? Mais perde do que ganha. Verdade? Verdade. Mas isso não é por causa daquelas suas birras antigas, não, de brigas não, com Luxemburgo, com o diabo? O Vanderlei misturou as coisas, entendeu? Misturou o lado pessoal com o lado profissional e eu não. Eu brigo com ele pessoalmente, mas não deixo de o admirar profissionalmente. Eu faço jogos dos times que ele está e não misturo. Então você acha justo, já que você disse que treinador perde jogo, você acha justo que a cada vez que um time começa a perder, o treinador vá para a rua? Não, não acho justo. Mas há uma máxima que diz que é muito mais fácil você trocar um do que 35, Então né? você disse que sim, concorda, bom. Não, sabe a grande verdade? O futebol no Brasil, ele infelizmente não é profissional. Os clubes não têm responsabilidade fiscal e por isso devem para todo mundo. Os presidentes, os dirigentes não são remunerados. Então eles não querem ficar mal publicamente. O que eles fazem? Mandando o treinador embora, eles desviam o foco. Sai o foco de má contratações, do time tá ruim, e o foco passa a ser, o grande vilão passa a ser o treinador. Eu não acho certo, não acho correto. Acho que o treinador tem que iniciar e terminar o seu trabalho. E depois desse período ele ser avaliado. Só que ele perde, por exemplo, quando ele faz uma substituição errada, sabe? Ele perde quando ele improvisa um jogador numa posição, sabe? Eu acho que perde. Mas, na verdade, quem ganha os jogos e quem perde os jogos são os jogadores. Se isentando da paixão, como observador, como comentarista, hoje, qual é o melhor time do país? Olha, eu faço muitos times do Rio, né? Em algum momento eu vi o Atlético Mineiro jogando como o Barcelona, não necessariamente, não estou comparando, mas como o Barcelona, como o Real Madrid, jogando futebol encantador. Isso acabou, esse encanto do Atlético Mineiro acabou. Hoje quem está jogando o melhor futebol é o Fluminense, e eu acho que deve ser o campeão brasileiro. Você já esteve num time, no Vasco, num período de rebaixamento. Isso. Como é que você vê o que está acontecendo nesse momento com o Palmeiras?
Olha, eu vejo com tristeza, assim, porque os mesmos problemas que nós tivemos lá, troca de... Quer dizer, o Palmeiras não teve troca de presidente, mas muita troca de treinador e tudo. Eu acho que o problema é interno. Eu acho que o Palmeiras tem um time até melhor do que nós tínhamos. Por coincidência da vida, nós fomos até a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Os problemas, eles acabam sendo bem parecidos. Eu acho que, assim, eu joguei no Palmeiras numa época áurea, maravilhosa, mas muito maravilhosa porque nós tínhamos uma harmonia entre torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica. Todo mundo ali tinha uma comoção, uma vontade, um desejo muito grande de tirar aquele Palmeiras lá de 16, 17, 18 anos de uma fila sem conquistar um título. Né? Então, eu acho que o que falta ao Palmeiras é isso, hoje. A torcida rema para um lado, a diretoria para o outro, e os jogadores hoje já não têm mais o mesmo comprometimento. O que acontece com os jogadores numa situação como essa? Porque tem muito aquele papo, né? Vamos dar a mão e vamos em frente, batalhar pelo clube, ou a vontade que dá mesmo nessa hora é de cair fora? Olha, Marília, de coração, lá no começo a gente falou aqui na entrevista, eu acho que você tem que ter amor, tem que jogar com vontade, com disposição. Muita gente no meu Twitter, nas minhas coisas lá hoje, que a gente acaba tendo uma ligação direta, reclamam que faltam jogadores que tinham talvez até a rebeldia, aquela vontade, aquela determinação. Hoje o jogador, ele é muito protegido pela lei. Isso não é ruim, não, isso é bom, tá? Mas ele é muito protegido pela lei. Se o clube mandar embora, tem que pagar. Na minha época, não. Mandava embora e... Acabou. E acabou. Nossos contratos, eles eram curtos, 6 meses, 1 ano no máximo. Ninguém fazia contrato longo. Hoje o jogador faz contrato de 4, 5, 6 anos e é respaldado pela lei. Então, ele cria um certo conforto, ele fica meio acomodado. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com o Palmeiras. Eu acho que precisava ali de uma injeção de ânimo, mas que todo mundo entendesse que precisa tirar o Palmeiras dessa situação. Edmundo, que tipo de pai deu você? Eu sou pai babão. Mas recente ou foi sempre? Não, sempre fui. Você tem 4 filhos, como eu já disse, de 3 casamentos diferentes. Não. Ok. 2 casamentos. 2 casamentos. O outro foi só uma aventura. O outro é o Alexandre. O Alexandre. É seu filho? Você convive? Você consegue ou não? Eu vou perguntar. Seu filho é um homossexual assumido. Você é o famoso Edmundo Animal. Você é um machão, sempre foi descarado. Eu quero saber como é que fica o pai numa hora dessa. Não, eu vejo de forma tranquila. A sexualidade dele não me interessa, não me importa. O que me importa é comportamento. E eu já falei isso, já tive a oportunidade de falar isso para ele. Que eu acho que ele tem que ter um comportamento na sociedade de roupa e trejeitos que condizem com o que ele é. Você é preconceituoso? Não, muito pelo contrário, porque eu não sofro nada. Na verdade, quem vai sofrer o preconceito é ele. Então, quando eu falo para o bem dele. Não dele, de todos. Tento passar alguma coisa para os meus filhos que sejam bom para eles. Porque eles não vão ser... Eles são meu orgulho, eles são aquilo que eu mais amo, mas eu tô mais perto do fim do que eles. Eles precisam construir a vida deles, precisam construir a carreira deles, sabe? Eu acho que o país, o mundo, ele é preconceituoso, por mais que a gente hoje conviva com mais facilidade com isso, mas eu acho que se você tem a sua opção em 4 paredes, você tem mais facilidade de ser feliz do que você quando você tem essa sua opção exposta a todos, entendeu? Eu tenho certeza que quando chega para 2 pessoas para disputarem uma vaga de emprego, eu nunca fui empresário, nunca contratei ninguém, mas tenho certeza que as pessoas preferem aquele que se veste mais arrumadinho do que... Edmundo, você gostaria que seus filhos seguissem carreira no esporte ou não? O Edmundo Júnior, né? Tem um filho que se chama Edmundo Júnior, ele joga. Bem?
Dizem que sim. Eu tenho um pouco de receio de ver, porque às vezes que eu fui, quando ele era menor, ele não conseguiu desenvolver bem o futebol. Eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que eles façam aquilo que eles tenham vontade, apoio em tudo, estou presente em tudo, assim, na medida do possível, porque eu preciso trabalhar para sustentá-los, né? E filho é caro, mas eu estou sempre de braço dado com eles para o que der e vier. Estamos no fim de mais um bloco de Frente com Edmundo e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já.